Bom, gente, de volta. Deixa eu tirar o som aqui, senão eu fico escutando meu o eco, aí me atrapalha. Bom, então estamos de volta, dia chuvoso, bom para desenhar. Hoje vamos voltar aqui para toda essa técnica aqui, para aquele método Loomis. A ideia hoje é fazer esta essa página aqui, ou seja, fazer esse bonequinho, né, que lembra que é um mais cheinho, né, para recordar, na aula anterior eu falei sobre o movimento, fiz alguns desses desenhos, onde a gente usou esse boneco só de palitinho. Uma das coisas que eu havia prometido, se eu não me engano, se minha memória não me falha, é que a gente ia usar esse mesmo boneco aqui para fazer essa versão, vamos dizer, mais gordinha, né? Então eu vou fazer isso, mas vou fazer inclusive em cima dessa outra folha aqui, tá? Então, qualquer coisa é só lembrar, né, das aulas anteriores. Eu não vou entrar em muito detalhe, lembrando também que esse livro, eu vou deixar ele no, no Google Class, para quem quiser baixar. Os livros do Loomis estão em domínio público, então tem como você baixar eles no PDF, só fazer uma busca no Google e baixar, para pegar essas referências aí. Então estou usando todas as referências desse livro, é o segundo livro dele, o Figure Drawing with in All Its Worth, ou a Desenha do Figura Humana, certo? Então vamos lá. Então eu vou começar aqui. Eu vou tirar a tela, por enquanto, essa tela aqui, né, com essas referências aqui eu vou tirar. Aliás, antes de tirar, eu vou falar uma coisa aqui que eu acho muito importante, né? Você, deixa, eu, deixa eu ver se eu coloco aqui, né, na imagem, que eu vou ler o que está escrito aqui, ó, né? Então, o que está escrito ali? Eu vou ler traduzindo para vocês, né? O que são conselhos que o Loomis dá aqui, né? Para praticar esse manequim, né, que é o que ele chama manequim frame, né, faça muita experimentação. Lembre-se que a maior parte da ação vem de como você sente a figura, mais do que um modelo. Você vai aprender que para você se expressar é mais importante, a expressão é mais importante do que a precisão do traço, tá certo? Então, isso é uma dica muito importante que o Loomis dá aqui até ao fazer esse exercício, né? Então, às vezes, se você, quando estiver fazendo, você falar assim, poxa, mas não ficou tão perfeito, o esqueleto não é assim. Não se preocupe tanto com a perfeição do seu esqueleto nesse momento. O mais importante é se você conseguiu captar aquela movimentação, aquela expressão corporal, né? Então aqui, por exemplo, dá para você entender que é quase como se fosse uma sequência de uma luta, né? Parece que um cara deu um soco, deu outro soco, acertou, o cara caiu no chão, né? Então olha como que isso daqui tem expressão. É isso que você busca, tá? Fala assim, puxa, mas o meu manequim ficou muito cabeçudo, a perna ficou muito curtinha. Isso daí, tudo bem, é importante, né? E é importante que você se preocupe com isso e procure sanar isso. Mas o mais importante é a expressão corporal nesse momento, tá? Apesar do que é legal, né? Se você já se preocupar e começar a acertar a parte de proporção, ótimo, né? Mas o mais importante aqui é a expressão corporal, tá certo? Na verdade, tudo é sempre importante, perspectiva e tudo, né? Mas aqui a gente vai fazer isso. Bom, então eu estou aqui na mesa de luz, então eu vou apagar agora essa janela. Deixa eu diminuir ela e sumir com ela daqui. Um momento só. Pronto. Ah, e lembrando também, né, gente? Aqui embaixo, aqui, ó, em amarelo, que eu estou deixando aqui nesses vídeos, é só para lembrar, né, que eu sou sendo homenageado com muita honra pela FLIC, né, que é a Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, da qual eu participo
já desde, se não me engano, a terceira edição, essa vai ser a sexta edição. Vai ser uma Flick virtual, né, onde a gente vai fazer tudo pela internet mesmo. E além dele, né, homenageado também tem a Márcia e uma figura ilustre que é o Dorival Caymmi. E aí, no caso, eu estou deixando aqui o endereço da Flick, né, do Facebook de Rio das Ostras, e lembrando que a Flick também tem um canal também aqui no YouTube. Inclusive, alguns vídeos meus eu vou passar lá no canal do YouTube da Flick, tá? Vai ser, inclusive, um vídeo onde eu vou ensinar, vários vídeos, na verdade, o vídeo acho que dura, são 3 vídeos, o total acho que mais ou menos 1h30 de duração, onde eu mostro todo o processo de como que eu fiz uma arte do Dorival Caymmi para essa Flick, tá certo? Então, lembra lá de lá no Facebook, ou então procura Festa de Literatura e Cultura de Rio das Ostras, Flick, aqui no YouTube, e vai lá curtir a página, entendeu? Bom, então vamos continuar. Então eu estou aqui com a mesa de luz, né? A mesa de luz deixa a página transparente, tá vendo? Por quê? Eu vou desenhar em cima aqui daqueles outros que eu já fiz na aula anterior. Então eu vou fazer esse primeiro aqui, né? E vou aproveitar aquele desenho, então eu vou começar aqui fazendo a cabeça. É só copiar, né? Pode até fazer, de repente, vou refazer, de repente ele bem levinho assim, só que mais, vai ficar com um traço mais limpinho. Prontinho. Então aí agora o que que eu vou fazer? Agora eu vou mostrar como que a gente vai, né, colocar um pouquinho mais de volume, né, nesse desenho aqui. Mas aí, o que que eu vou fazer? Eu vou mostrando aqui do lado que para a gente pensar, bom, a gente já viu alguma coisa sobre o tronco e a pelvis, né? Lembra, inclusive, que quando começa a desenhar, a gente começa desenhando formas bem simplificadas. Às vezes você pode usar formas mais redondas para representar a pelvis e o tronco, mas também você pode usar formas quadradas, tá? Só uma questão de preferência. Pode até misturar. Tem gente que usa tipo uma forma mais redonda para o tronco e uma forma mais quadrada para a pelvis, tá? Na verdade, por exemplo, a pelvis, você pode fazer ela simplificadamente. Isso aqui, como se fosse tipo um balde, como se fosse um cilindro com a base menor do que a parte de cima, né? E aí o, o fêmur encaixa de lado assim, então você faz ali a cabeça do fêmur, ele vem, e aí aqui embaixo ele fica meio retinho assim, tá certo? Então essa é uma maneira, né, de você fazer a pelvis. Você pode ainda fazer a pelvis tipo como se fosse um quadradinho assim mesmo. Aí geralmente se você faz ele um pouquinho mais largo em cima, tem gente que faz mais largo, tem gente que faz um quadradinho certo, pode variar também isso. Aí no caso, você não precisa nem desenhar a cabeça do, do fêmur aqui, geralmente essa partezinha aqui ó, representa já como se fosse a cabeça do fêmur, né? E pode ainda desenhar igual uma saia, como se fosse tipo uma saia assim. Essas são as formas, vamos dizer assim, mais simples, simplificadas. O Loomis não usa nada disso. O Loomis usa, o que o Loomis faz é como se você tivesse aqui, ó, se eu fosse criar duas alças aqui, né? Eu vou fazer essa forma meio como se fosse de cueca. O que o Loomis faz, ele pega isso daqui, ó,
e transforma como se fossem dois discos, que é como se fosse a parte da perna do calção ou da calcinha, tanto faz, né? Se for homem, se for mulher. Tá certo? E aí ele vai ligar aqui, então ele faz isso. E aí ele liga aqui, ó, vem aqui, nesse cantinho vem a, a cabeça do fêmur, e aí o fêmur desce, a gente já viu isso, né? A gente depois vai ver melhor. Agora a gente já a gente vai começar a ver com mais detalhe como que é realmente o fêmur e como que é esse osso. Inclusive, depois que você vê a anatomia, você retorna às vezes para esse vídeo aqui e vai ficar mais claro tudo isso que eu estou explicando. Tá certo? Então tem muitas maneiras de fazer. E o Loomis, na verdade, eu já até falei isso em vários vídeos, eu não gosto muito do método do Loomis para fazer a pelvis. Eu prefiro isso ou isso daqui, dependendo da situação. E tem gente ainda que usa, dependendo da situação, ele usa um ou usa outro, tá? Tem gente que usa sempre a mesma coisa, tem gente que às vezes varia, ok? Então é muito complexo falar assim, ah, tem um jeito certo de fazer. Não, não tem um jeito certo de fazer, tem um jeito que você vai se adaptar a fazer, ok? Foi uma pergunta que deixaram aqui no canal, né? Uma observação até, né? Falou, poxa, mas eu misturo isso com aquilo. No caso não tinha nem a ver, tinha a ver com lumes e outra coisa, mas era um desenho de rosto, tá? Então, esse é só um rápido parênteses aqui a respeito de como que você pode fazer com a pelvis. E ainda tem essa outra opção, né, de fazer a pelvis como se fosse um oval assim também. Tá? Então, você vê, você tem trocentas mil maneiras de você fazer isso. O tórax vai ser a mesma coisa, você pode representar ele às vezes como simplesmente um oval. Aí tem gente que só puxa uma linhazinha aqui assim, ó, fingindo que é um ombro. Também funciona. O Loomis não, o Loomis faz aquela como se fosse uma capa em volta que vai descer e vai formar ainda o peitoral. Tá certo? Então o método Loomis faz isso, outros fazem outra maneira. O que a gente vai ver vai ser esse método aqui, ó, que a gente já viu, de como fazer essa formazinha aqui. Mas eu conheço amigos meus, por exemplo, que só desenham a caixa torácica assim, ó, como se fosse um quadradão, um bloco, como se fosse uma caixinha de fósforo, assim, ó, de pé. Né? E aí vai colocar a cabeça ali, o ombro vai ficar aqui e tudo, tá certo? Vocês vão ver que cada um às vezes tem um problema, às vezes tem uma outra forma. Mas o principal aqui, então a gente já viu já sobre essa questão dessas partes sólidas, que é a cabeça, tórax, tórax e pelvis. Né? Agora, como que a gente vai tratar os membros? Né? Que membros são esses? Os braços e as pernas que a gente está falando. Tá certo? Então, esses membros, a gente vai tratar eles basicamente como se eles fossem cilindros. Tá certo? Só que a gente vai fazer eles assim, fininhos, que é como se fosse o osso. Ou seja, é um cilindro, mas é fininho. Tá? Aí, o que acontece? Também tem isso. Eu, por exemplo, na verdade, eu prefiro, para mim fica mais fácil visualizar a perspectiva se eu fizer um cilindro mais grosso do que, na verdade, o osso é. Tá? Então, às vezes, você pode fazer um cilindro mais grossão assim. Outra coisa, muitas vezes, na região que você tiver que você vai ligar, por exemplo, o osso e tudo, você vai ter ou o cotovelo ou o joelho. Nessa região, geralmente, o osso engrossa na região onde ele se liga. Então, na região do cotovelo, você às vezes vai ver isso daqui. Ok? Só que você vai notar que às vezes eu vou fazer e não vai ser igual, tá? Depois a gente vai entrar também em detalhes sobre essa anatomia. Por quê? Tem um ossinho, aqui não tem como, deixa eu ver se tem como mostrar. Quando a gente coloca o braço assim, ó, com a palma da mão virada para cima, porque aqui não tem como eu filmar tudo. Com a palma da mão virada para cima, você coloca o braço aqui, na região do seu cotovelo, tem esse ossinho aqui, ó, tá vendo? Com certeza vocês já toparam esse ossinho num lugar assim e dá aquele choquinho que dói pra caramba, né? Então, esse ossinho, ele é só pro lado de dentro daqui, não
para o lado de fora daqui dessa parte do braço, entendeu? Então, às vezes, quando você vê isso daqui, esse ossinho mais pontudinho aqui assim, ó, pode indicar exatamente aquela parte do cotovelo. Então, aqui vai ser como se fosse, por exemplo, ó, o braço. Deixa eu apagar esse de cima aqui, que atrapalhou. Essa parte da perna aqui. Então, como é que funciona o braço? Então, o braço, vocês vão imaginar que ele tá aqui assim, ó, e é como se tivesse uma bola, só que de lado. Não é aqui em cima, não. É igualzinho o fêmur. O fêmur, ele não faz esse ângulo, ele não liga lateralmente, assim, né? O fêmur, ele liga aqui, ele liga como se fosse um L, né? De uma forma bem simplificada, ele liga assim. Ele encaixa na pelvis aqui do lado, tá certo? E aí aqui assim vai vir a perna e aí vai vir o pé. Aqui eu fiz uma perna horrorosa, só que não é assim, né? A gente já sabe que é tudo meio tortinho. Na verdade, faz isso daqui. Né? A perna faz isso aqui, de uma forma bem exagerada que eu desenhei ali, certo? O braço é a mesma coisa. Então, só que não é tanto igual na perna, só isso. É um pouquinho menos, mas é meio ligado em L assim também, é meio uma curvinha. Talvez aquele seja mais em L e esse seja mais em J. Tá certo? Então ele faz uma curvinha que entra ali para debaixo ali do braço, tá certo? E aí se você vê esse ossinho aqui, ó, desse lado maior, isso vai indicar que essa mão tá assim, ó, tá para frente. Então se o corpo dele tá aqui, eu desenhei tudo meio, você viu que o meu boneco tá caindo. Se eu desenhei o corpo dele aqui assim, né? Aqui está o corpo, aqui vai estar a pelvis dele, que eu desenhei igual uma cueca. Aí a mão dele virou a mão de... Aqui eu fiz uma mão muito grande. Vamos fazer isso melhor. Lembra que o cotovelo tem que estar o quê? Mais ou menos na altura... Deixa eu fazer aqui. Na altura do umbigo, né? Então se o umbigo está aqui, a pelvis vai estar mais ou menos aqui. Ó. Tá vendo? É assim que eu acerto proporção. Não fiz nem medida. Tá certo? E aí se aqui está o cotovelo, aqui está o umbigo, aqui está o ombro, aqui está o outro ombro. Aí o que acontece? Aqui vai estar a mão. Se eu desenhar a mão aqui nessa posição, a mão vai ficar assim, ó, com o dedão para fora do corpo, assim, tá certo? E aí, aquela partezinha fininha do osso fica aqui. Obviamente que se você faz o contrário, ele vai mudar de posição, não é que ele vai para o outro lado, não é bem assim que acontece, não, você não torce o braço totalmente, tá certo? Mas aí ele vai mudar um pouquinho de posição, você vai ter uma certa torção no braço. É aí que vai complicar as coisas na hora de movimentar, ok? Então vamos lá, estava fazendo esse daqui, já fiz um monte de coisa aqui só para explicar o que eu vou fazer aqui. Então, mas agora que vocês vão ver o que é importante. Quando a gente viu sobre cilindro, você tem que saber desenhar um cilindro, por exemplo, se ele está vindo de baixo para cima, se ele está vindo de cima, de baixo para cima, se ele está vindo de cima para baixo, se ele está caindo lá para dentro do plano assim. Então você tem que saber desenhar um cilindro em qualquer posição, tá certo? Então, por exemplo, essa perna aqui, ela está vindo um pouquinho para cá. E aí no início vou aconselhar vocês a desenharem assim, ó, para entender. Depois vai fazer igual o Loomis. Esse daqui tá para baixo assim, ó. Tá? E aqui fica interessante se vocês às vezes pegarem uma folhinha de papel e faz assim. Vou pegar uma folha aqui qualquer. Então, por exemplo, eu imaginei, ó, que aquela perna tá vindo assim, ó, na minha direção. Então, se eu fosse cortar, eu estou vendo essa abertura. A outra tá assim, tá vendo? Agora, aquele braço lá está indo lá para trás, então eu tento colocar
essa folha aqui, ó, na mesma posição que ficaria o braço, tá vendo? Então aí você veria, ó, essa abertura aqui, só que essa abertura você não vai ver porque ela é onde encaixa o ombro. Então o que que acontece? Esse braço aqui ficaria um cilindro assim, ó, igual eu tô vendo aqui minha folha de papel, ó. Tá certo? Aí, a outra parte do braço, o que que acontece? Ele saiu assim, né? Então, um braço estava assim, o outro encaixou e fez assim, ó. Ó, tá vendo que vocês vão enxergar o quê? Essa parte aqui. Então, aí agora, então, esse cilindro desce aqui, o outro cilindro vai fazer assim. Então, aí ele, tá vendo? Então, aí aqui, é assim que você vai desenhar. Isso aqui já é um pouco de perspectiva, tá certo? Você vê aqui, ó, que esse braço aqui está na mesma pose do que essa coxa, né? Agora, essa parte aqui do braço está numa pose diferente dessa canela. Vocês estão vendo isso? Ok? Essa perna aqui também está indo lá para baixo, está fazendo assim, ó. Então você não vê a abertura aqui, ó, tá vendo? Então você vê essa circunferência aqui, né? E aqui vai fazer o quê? Vai fazer assim. Certo? Esse outro braço. Então, se vocês estiverem com dúvida, pega uma folha de papel ou um cilindro, pode até usar às vezes um lápis assim pequenininho mesmo, já funciona como se fosse um cilindro, tá certo? É que a folha de papel, por ela ser mais grossa, é aquilo que eu falei aqui, ó, fica mais fácil da gente visualizar. Então, meu conselho para vocês é desenhe esse bonequinho, mas faz um esqueleto um pouquinho mais gordinho do que o do Loomis. E não precisa fazer o cotovelo e o joelho por enquanto. Às vezes fica melhor se você fizer bolinhas. Isso eu recomendo principalmente para você que é mais iniciante. Então, eu acredito que se você está assistindo esses vídeos, você deve ser mais iniciante em relação a isso. Tá? Gente, aqui tem outra coisa aqui que é mão, tá? Mão é outra parada. Então, ó, então eu fiz esse daqui e até o pescoço também é um cilindro, tá? Agora, o pescoço e a coluna também é um cilindro. Agora, o que que acontece com o pescoço e a coluna? Pescoço e coluna, você vai imaginar que é um cilindro, mas é como se ele fosse maleável. Como assim? Vamos dizer, como se fosse uma borracha que você pode torcer. Já o braço, perna, não, é como se fosse firme, tá certo? Ou seja, se você fizer muita força, ele vai quebrar, né? Então, também é importante. Então, lembra que o pescoço e a coluna, você vai tratar como se fossem cilindros flexíveis. Então, por exemplo, a coluna, você pode fazer isso aqui com o cilindro da coluna. Então, tem que saber desenhar como se fossem tubulações assim. Tá certo? Então, é isso aqui que vai acontecer, tanto com o pescoço como com a coluna. E a coluna você não precisa preocupar ela, quer dizer, precisa sim. Ela vai ter que depois se unir ali, ó, ao, ao pescoço, né? Tem gente que já trata isso aqui tudo como um cilindro só, tá certo? Agora, lembra que ela pode, às vezes a coluna pode ficar em forma mais de C, às vezes ela pode ficar em forma mais como se fosse de S. Ok? Tentando cobrir tudo quanto é possível detalhe. Aí agora vou colocar aquela anatomia, né? Deu a volta lá atrás. Esse aqui deu a volta, só que a gente não está vendo lá atrás aqui.
E assim, aqui eu estou desenhando bem rasurado. Mas vocês veem que tudo eu vou colocar volume. Tá? Até aqueles discos ali, ó, que representam a pelvis, eu vou fazer assim. Então vocês veem, eu tô mostrando o método Loomis, mas já com uma certa adaptação. Né? Eu só não estou copiando ali os desenhos dele. Depois a gente vai fazer alguns copiando o método dele certinho. Mas se você for mais principiante, eu acho que eu aconselho mais a fazer, igual eu falei, às vezes a pessoa não se dá bem ou não quer, por N motivos, não cabe a mim questionar os motivos das outras pessoas, mas enfim, a gente, como professor, eu aconselho a fazer isso daqui, porque no caso é mais fácil visualizar e até atender ao objetivo do Loomis, e aí depois você vai para uma coisa mais anatômica. Isso aqui, eu concordo, se a pessoa fala assim, ah, mas parece mais artificial, não sei, né, parece mais... É mais robóticozinho, né? Mas é melhor porque você está usando formas mais simples de entender. Que o grande objetivo disso daqui é você entender toda aquela perspectiva. Tá certo? Bom, vamos ver se dá para fazer outro aqui. Acho que eu vou ter que pegar outra folha. Fizemos esse. Recordando também, lembra aquela questão dos eixos, né? Se não, assiste o vídeo anterior. Mas sempre que você conseguir, vamos dizer, fazer com que os eixos do movimento se desencontrem assim, né, você vai conseguir um movimento mais dramático e com mais impressão. Tá? A outra questão é aquela questão da coluna, né, de você vai ter um movimento C ou se você vai ter um movimento S, tá? Que é a torção. Depois a gente vai vendo isso, ok? Também outro conselho, começa estudando movimento em poses mais assim, né? Onde você vê, você não tem uma coisa, sabe, você não tem aquela coisa vindo diretamente na sua direção, você não tem muito esforço, tá certo? Ou que os americanos chamam de foreshortening, tá certo? Tá certo? É melhor imagens assim, onde você dá para ver mais a extensão dos braços, a extensão das pernas, mesmo que estejam dobrados, tá? Ou seja, poses mais simples. E depois, com o tempo, você vai aumentando o nível de complexidade dessas poses, ok? Que aí vai ter poses onde às vezes você não vai ver a perna, às vezes você não vai ver um braço. Essas poses começam a ficar um pouquinho mais complicadas, ok? Então, se você também é iniciante nesse estudo, lembra que você deve começar com poses mais simples e depois também ir aumentando o grau de dificuldade. Por isso que eu falei no início desses estudos, que esses estudos, na verdade, eles nunca param. Você vai, você aprende isso daqui. Aí você aprende alguma coisa lá na frente, às vezes você volta a fazer esse exercício com o que você já aprendeu lá na frente. É como se fosse, você já aprendeu, agora você super aprendeu. Aprendeu além, uma coisa a mais. Sempre tem uma coisa a mais para você poder aprender. Tá certo? Bom, vamos tentar fazer agora outros. Vou tentar fazer alguns do livro. Então eu vou abrir a referência e vou simplesmente desenhar aqui. Vou passando algumas instruções, mas talvez nem tanto, talvez nem com tanta instrução assim. Bom, como eu falei, vou tentar pegar aquela primeira pose ali. Eu vou sempre estabelecer primeiro eu gosto de estabelecer o ombro e já o movimento da coluna aqui. Que eu vou colocar a cabeça, tá bem levinho, né?
E aí aqui, como é a figura de costas, é mais como se fosse um triângulo, certo? E termina aqui, e aí eu vou fazer a linha da pelvis. Então, a linha da pelvis, aqui. Fazer aqueles discos. Tô vendo que às vezes eu nem tô indo lá do outro lado com disco. E agora você vai ter uma perna. Olha como que ela na verdade, ela é um S, ó. Tá fazendo um S aqui. E aí depois ela é jogada lá para trás. Tenham noção sempre, de, às vezes, de comparar onde que o pé está em relação àquele tronco. Se ele está jogado mais para cima do tronco ou menos. Isso vai influenciar no... Ai, caramba. Fiz uma pose totalmente errada aqui. Falha minha. Tô tentando... Esse outro pé, não sei se vocês estão vendo ali, está alinhado com a cabeça. Ele está razoavelmente em equilíbrio aqui, ó. Se vocês forem ver essa pose, vocês vão notar que ele está em equilíbrio, tem uma linha reta daqui. Então vamos tentar completar isso. Aqui realmente era um S. E aqui uma leve envergadura onde vai estar o pé bem para cá. E aí você vai ter a outra perna jogada para cá. E aqui sim, compara sempre para onde que aquele pé jogou aqui. Então, ó, isso daqui é como se fosse, vamos dizer, o desenho gestual. Então, comecei com essa coisa bem gestual, bem rabiscado, tá vendo? O gestual tem uma coisa importante, por exemplo, isso daqui não é gestualidade, ó. É o que eu chamo de pentear, de traço penteado. Às vezes a gente tem que fazer assim mesmo, quando a gente quer ter mais cuidado, mas esse é um traço inseguro. Você deve tentar fazer, mesmo que faça várias vezes, o movimento por inteiro. Isso dá mais naturalidade para o movimento, tá? Muitas vezes a gente chama isso também de movimento de ombro, porque você vê que o movimento aqui, ó, não tanto meu pulso, mas mais o meu cotovelo e o meu ombro que movimento, tá certo? Deixa eu ver, eu não estou olhando para a tela, então deixa eu ver se eu acertei aqui a posição aqui na tela, aqui, eu vou colocar o papel mais para cima. Então esse é o desenho gestual daquela pose lá. Deixa eu abrir a pose aqui para mostrar para vocês. Opa! Não, é essa pose aqui que eu estou fazendo. Vou dar uma ampliada e vou mostrar aqui para vocês. Essa primeira aqui. Aqui, ó. Ok? Então essa aqui é a primeira pose que eu estou fazendo. Né? Como eu falei, é a pose mais fácil. Essa segunda aqui, por exemplo, ela vai ser mais complexa. Vocês podem tentar, não é que não deixe de tentar, não. Mas não se frustra tanto porque isso aqui realmente é mais complexo. Vocês ainda não aprenderam, tá vendo? Que o corpo está sendo jogado para frente. Né? Eu não mostrei isso ainda, tá? Esse daqui o corpo está sendo meio jogado para trás. Esse também está meio para frente. Não são poses tão fáceis, não. Tá certo? Então são poses um pouco mais complexas, às vezes, de fazer. Né? As poses mais fáceis estão anteriormente, foram vistas anteriormente no livro. Ok? Vamos diminuir aqui. Bom, agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer, só que esse eu vou fazer mais obedecendo, seguindo mesmo esse padrão do Loomis, tá? Mas no anterior, igual eu mostrei, se quiserem fazer como no anterior, daquela forma, mas usando os, os cilindros mesmo, né? Mais retão, mais robótico, como eu falei, tudo bem. Mas esse daqui eu vou fazer mais de acordo com o Loomis, então vou dar aquela apagadinha de leve, só para deixar ali um fantasma do desenho, e vou até fazer acabamento desse daqui. Então vai ter um ombro ali,
Lembra, gente, eu estou com uma certa preocupação com a proporção aqui, mas nem tanto, né? E nota como que nesse caso aqui, o que o Loomis na verdade faz é que até a anatomia também, vocês podem notar que os ossos não são retinhos, né? É por isso que eu falei que às vezes no início isso pode dificultar para muita gente. Essa questão de como que ele desenha esses ossos meio tortos aqui, entendeu? Mas no livro ele está explicando que não é para o objetivo não é fazer igual ele faz, né? O objetivo é usar o movimento, tá? Estudar movimento. E também essa é outra coisa quando a gente às vezes estuda movimento, que você vai notando que tem muito movimento exagerado, tá? Então não tem problema se você exagerar o seu movimento, se você errar. Lembra que é o que ele mesmo fala, né? Talvez seja mais importante a forma com que esse movimento vai aparecer, ou seja, a expressão corporal, do que o movimento em si. Tá? Outra coisa aqui é que, por exemplo, talvez você tenha dificuldade de desenhar ali aquele pé. E não precisa ser um desenho acabadinho. A ideia é, realmente, fazer uma coisa mais esboçada. Né? Olha como que a coluna, né? Olha como que aqui tem perspectiva, como essa região aqui, essa parte das costas está desenhada maior do que de lá. Tá vendo? Né? E pode até, de repente, se você já tem uma certa noção de sombra e luz, falar, que essa parte aqui vai estar com sombra, né? Já pode já fazer esse tipo de coisa também. Ok? Então esse aqui é o primeiro. Ai, desculpa. Bati aqui sem querer, acho que fez um barulhão danado. Vamos ver se eu tenho mais. Vou pegar agora, ó, esse. Acho que vou pegar esse segundo movimento aqui, que eu acho que eu tinha até feito na outra aula também. Então, o ombro dele está assim. Ele tem até uma linha C, está mostrando que esse movimento é assim, ou seja, na cabeça tá bem curvada e aí o corpo e a pelve já estão mais retos. Aí aqui, ó, já vai descer aqui a pelve. O boneco de palitinho é bom porque ele é muito mais fácil até de copiar, né? E esse eu vou fazer bem estilão aqui do Loomis mesmo, vou fazer aquela pose ali. É uma pose exagerada, né? O que que essa pessoa está fazendo? Parece, sei lá, dançando balé, alguma coisa assim. Ó, aquela questão da cabeça, né? A gente quer fazer mais, quiser fazer ele mais equilibrado, faz a cabeça, ó, mais ou menos na mesma linha do pé, tá vendo? Aí ele vai ficar mais equilibrado. O meu não ficou com tanta graciosidade de movimento como a dele, tá vendo? Ficou, acho que, menos exagerado aqui o movimento. O dele ficou mais exagerado. Eu teria que jogar essa pelvis um pouquinho mais para trás. Mas tudo bem, vou deixar. Vou deixar assim. Tá? Deixa eu ver como é que está ficando aqui o vídeo, que, gente, que eu não estou olhando exatamente para a tela. Ok, tá bem clarinho, né? Então esse é o quê? Esse é o movimento, é o desenho gestual. Tá? Então essa é a parte gestual do movimento. Agora eu vou fazer o quê? Agora vamos dar um pouco mais de estrutura para isso. Aqui na frente eu vou desenhar a bolinha igual ele faz, para fazer como se fosse o joelho.
Nota como que eu estou desenhando o osso meio formatinho de osso. O importante é que não é nem assim falar, ah, não, mas o osso tem esse formato mesmo? Não, não tem, com certeza não tem. Mas é dar um pouquinho mais de maleabilidade, tá? Ou seja, não fazer tão reto porque fica mais robótico, como vocês notaram naqueles outros exemplos lá. Agora, isso aqui também é uma coisa que eu vou sugerir para vocês se acostumarem a fazer, né? Acostumarem a definir onde que estão essas retas aqui, ó, a reta do ombro, a reta da pelve, tá? Isso é uma maneira muito eficaz para achar a pose e posicionar para posicionar o seu manequim. Ok? Né? Vou mostrar aqui do lado a variação, né? Vocês talvez podem estar curiosos assim, tá, você mostrou o Lomes. Vou mostrar algumas variações aqui, ó. Então, vou fazer desse mesmo bonequinho. Eu vou até aconselhar vocês a fazer isso daqui, tá? Para quem tiver preguiça. Então, eu vou fazer a versão desse mesmo bonequinho, boneco de caixinha. De caixinha, e a pelvis dele eu vou fazer um cilindro assim. A perna eu vou tratar da mesma maneira. Tá certo? Então você vê, eu captei o mesmo movimento, né? Mas usei formas diferentes, né? Poxa, pode usar outra ainda? Pode, vamos tentar fazer outro aqui. Deixa eu ver se eu só estou na tela. Perfeito. Então vamos fazer um outro aqui do lado aqui, ó. Mas também já vi já. Você vê que um boneco de palitinho faz muita coisa, né? Agora, se quiser também, o negócio às vezes é esse aqui. Fazer o corpo desse daqui igual de cilindro. O mais importante disso tudo é você usar formas simples, que é isso que o nome quer. É usar formas simples
e conseguir dar noção de 3D, de movimento, tá? Se a perna está vindo para frente, se está vindo mais para trás, né? Se o movimento é suave, se é mais, se se é um movimento brusco, tá certo? Ou seja, isso tudo que eu estou falando é expressão corporal, né? Então você tem que captar isso nesse momento aqui. O resto depois a gente vai construindo. Vou só dar uma demonstração, que eu acredito que eu já vou começar parando esse vídeo aqui por hoje. Mas eu vou demonstrar o seguinte, o que a gente vai fazer nas outras aulas, né? O que eu vou ensinar. Eu vou só dar uma... Deixa eu usar esse aqui do lado aqui. Vou transformar esse no mesmo bonequinho e mostrar aqui qual que é o lance. Então você tem aqui o bonequinho, né? Então eu vou refazer ele. Ó, isso também, gente, é muito legal, né? Às vezes a gente faz o mesmo desenho várias e várias vezes sem nem chiar. É assim que a gente aprende pra caramba mesmo. Quanto mais desenhar e repetição ajuda muito, porque então o que vocês têm é isso aqui, né? A gente faz, começa com esse boneco super simplesinho assim. A ideia desse boneco é que ele já é meio caminho andado. Em cima dele, você vai completando. Deixa eu dar um... Será que dá para dar um close? Estão vendo aí a tela deformando? Deixa eu tentar. Pronto. Então, vamos dar um close aqui. Então, olha o que vai acontecer aqui. Isso aqui já vai estar meio caminho andado. Então, a gente vai colocando a anatomia. Trapézio. Deltoide. E aqui não tem nem uma anatomia tão complexa, não. Isso aqui é uma anatomia simplificada. Dá para aprofundar muito nessa questão da anatomia. Então você vê, claro que não está, né, super desenhado aqui. Não é, essa também não é a intenção, ainda. Né? Depois até é. Mas você vê que aqui eu já tenho já muita noção de como que vai ficar a anatomia ali naquele desenho. E obviamente daqui você vai melhorando esse traço, né? Deixa eu colocar minha borrachinha. Ah, minhas borrachas estão acabando todas, tem que comprar borracha. Uma figura magrona,
né? Aí é só questão de trabalhar depois, obviamente, como que você vai estilizar o seu desenho, né? Mas aqui eu consigo já colocar, vamos dizer, toda a carne ali, né, da estrutura, já não é mais um boneco de palitinho aqui, certo? E aí, obviamente, em cima disso, depois você aplica ainda, não sei, os conhecimentos que tiver de sombra e luz e tudo, onde que a luz está, onde que ela vai bater, e com sabendo mais ou menos isso, e de tanto estudar, você já começa, né, a dar mais volume pro desenho. Então essa que é a ideia. Já comecei a empolgar aqui, tá vendo? É assim que vai indo, né? Então aí você vai, junto com tudo, você vai colocar a sombra e luz. Mas antes dessa anatomia, é muito mais importante você saber de como que você vai iluminar uma estrutura dessa daqui, ó. Simples, assim, né? Então, se isso daqui, né, é um cilindro, como é que ele vai ficar iluminado? De onde que a luz vai vir? Né? O que que vai acontecer? Onde que vai formar sombra? Onde vai formar luz? Aí é o outro assunto. Então, vocês veem, são muitos assuntos juntos que vocês vão ter que juntar tudo. Tá? Então, por isso que eu estou indo bem devagar e mostrando. Mas o objetivo é esse daqui. Né? E ainda assim, esse daqui está bem na fase de esboço ainda. É só estudo de movimento. Então, não é um desenho acabado, essa não é a intenção aqui ainda. Ok? Então, é isso aí. Espero que tenham gostado do vídeo e aguardo vocês. Fico na espera do próximo vídeo. Até amanhã, provavelmente, devo gravar mais um vídeo. Amanhã. Ok? Muito obrigado e até a próxima.